Pois bem, mais uma questão 5 agora aqui do vestibular do FUVEST 2020. Então, essa questão aqui ela falava sobre ecologia e a gente colocou observar um gráfico aqui, o gráfico principal, a partir disso responder as 3 questões. Né? A curva do gráfico mostra a variação da altura média de plantas durante a sucessão primária, em uma área na qual a vegetação nativa da floresta tropical úmida foi totalmente destruída pelo derrame de uma lava de vulcão. No início da sucessão, o solo era composto por rocha nua, que compõe da lava, né? Na parte superior do gráfico estão representadas 3 fases de sucessão, 1, 2 e 3. Então, primeiramente vamos olhar para o gráfico, antes de mais nada, para ver o que ele fala, né? Ao decorrer do tempo, a altura média das plantas, ela varia, né? É isso que o gráfico está falando para a gente. E o que a gente pode ver aqui, né, que essa altura média das plantas, ela começa crescendo num ritmo acelerado, depois muda um pouco essa curvatura, vamos dizer assim, mas continua crescendo, e quando chega lá na fase 3, a altura média das plantas para de crescer. Então, se a gente for olhar na natureza, né, em um ambiente de restauração florestal, vamos dizer assim, né, isso está falando sobre esse tipo de sistema aqui, né, no qual uma comunidade pioneira vai se estabelecer sempre num ambiente novo, que foi desmatado, que foi devastado, né? E nesse primeiro momento as plantas vão ter características específicas, né? Vão ser plantas de característica baixa, né? Plantas que não crescem de porte, no máximo porte arbóreo, né? Já chegando na segunda fase, nas comunidades intermediárias que a gente chama, segunda fase de sucessão ecológica, plantas um pouco maiores, e aí com maior aparecimento de plantas, principalmente de porte arbóreo, e crescem um pouco mais, né? E alguns produzem flores, frutos, né? E a comunidade de clímax, né? As plantas de grande porte vão se estabelecer. E aí o que era a pergunta, né? Primeiro, a pergunta é bem simples, para citar um grupo de organismos pioneiros que possam ter predominado na fase 1 de sucessão. Então, o que a gente tem que pensar? Um ambiente que foi devastado, um ambiente, né, que está começando a ser colonizado, vamos dizer assim, por novos grupos de plantas, eles vão ser primordialmente plantas que desenvolvem mais rápido, né, que não tem uma taxa de crescimento que demora muito tempo para começar a germinar, florescer, né? Então, essa resposta aqui, quem são essas plantas? Né? Se a gente lembrar dos grupos de plantas principais, né, a gente vai ter ali o grupo dos musgos, que são as briófitas, né? As pteridófitas são as samambaias, as gimnospermas e as angiospermas são plantas de grande porte, que são plantas que possuem sistema vascular e, além disso, né, possuem semente e flor, né? As pteridófitas já têm sistema vascular, então podem ter até um porte maior, né? Então, o que eu poderia colocar nessa resposta aqui, né? Qualquer coisa que fosse de pequeno ou médio porte, né? Musgos, né? Na verdade, de pequeno porte, né? Musgos, por exemplo, né? Líquens, que são associações entre algas e fungos, hepáticas, plantas gramíneas, né? Todos esses nomes aqui estariam corretos, né? Um grupo apenas, já estaria tudo bem. Eu coloquei aqui musgos e líquens. E aí ele coloca, né? Na segunda questão, ele vai perguntar para a gente falar sobre o que é a fase de clímax, né? Que eu até mostrei aqui no slide, mas tinha que desenhar a curva, né? Que representava a tendência quanto à biomassa em relação ao tempo decorrido, né? Então, eu copiei aqui o gráfico que era da enunciada, porque esse gráfico a gente pode colocar ele como um gráfico de biomassa, né? Colocando aqui no eixo Y tendência da biomassa, né? Ou a biomassa acumulada no ambiente de acordo com o tempo, né? Esse gráfico a gente poderia representar. Por quê, né? À medida que o ecossistema vai se estabelecendo, você vai ter mais oportunidades para que plantas maiores se estabeleçam, né? E aquele produto final da fotossíntese, que sempre que as plantas vão produzir para além do seu consumo, né, que serve de substrato também para que novas plantas e novos animais comecem a se estabelecer, né? A gente tem que pensar em ecossistemas.
como não só olhando para as plantas. Esses ecossistemas vão ter mais espaço, né, a partir do segundo momento, aqui no gráfico mais ou menos 5, 10 anos, e as plantas vão começar a se estabelecer e ter biomassa cada vez maior. Até que, quando a gente chega na fase de clímax, na fase de estabilidade, as plantas, a diferença da biomassa, né, ela não vai ser de fato muito perceptível. Né? Essas variações, vão ocorrer algumas variações. Eu poderia desenhar, por exemplo, aqui quedas e subidas, quedas e subidas, quedas e subidas da biomassa. Por quê? No ambiente de clímax, né, quando as plantas, né, e todos os produtores primários realizam bastante fotossíntese, desenvolvem excedentes, né, esses excedentes vão servir de alimento, mas ao mesmo tempo, ou seja, a biomassa das plantas vai cair, só que ao mesmo tempo os predadores, os consumidores primários, secundários, vão se utilizar desses suprimentos e vão se desenvolver, dispersando as plantas, dispersando novas sementes, né, fazendo com que o ecossistema volte. E aí vai ter uma subida novamente da biomassa da comunidade vegetal. Depois vai cair de novo, porque vai voltar. Então, sempre no ambiente de clímax, né, eu posso representar aqui com esse gráfico, porque essa variação em termos líquidos, ela é bem... essa variação assim, é difícil até de perceber, né, ao longo dos anos, mas não estaria errado se eu fizesse variações ocorrendo aqui da biomassa nessa região 3, né, na fase 3 da sucessão ecológica, que é a fase de clímax do ecossistema. Certo? Agora, aqui se teve aumento na altura média das plantas na fase 2 e estabilização na fase 3, né? Em qual fase dessas fases de sucessão apresentadas no gráfico, a quantidade de oxigênio liberado pelas plantas por fotossíntese é semelhante à quantidade de oxigênio utilizados por elas na respiração. Então, acho que só para fechar essa discussão, eu já falei um pouco disso, né? Esse momento da fase 2, no qual você tem excedentes para que novas comunidades, né, novos organismos vegetais e a complexidade do ecossistema vegetal aconteça, né? Ele vai ser importante para que as plantas se estabilizem, né, e cheguem nessa estabilidade da fase 3. E aí eu coloquei aqui, durante essa fase, a fase 2, né, as plantas menores elas são substituídas por essas maiores exatamente por isso, porque você tendo substrato, tendo oportunidade para que novas plantas com porte maior se desenvolvam, elas vão se desenvolver. E agora essas condições são ok, são legais para elas se estabelecerem, né? E aí o ecossistema continua se expandindo, né? Então, também para a gente pensar um pouco sobre preservação, economia sustentável, extrativismo, né? Propostas de extração vegetal que visam sustentabilidade, a gente pode pensar em grandes áreas e separar elas no momento que a gente consiga se utilizar de uma pequena dessa grande área, e aí depois vai para outra, vai para a terceira, quarta, quinta, e quando a gente volta para a primeira, ela já se restabeleceu. Isso é legal para a gente pensar também, né? Só um ponto a mais. Aí a segunda pergunta que ele coloca aqui: qual dessas fases da sucessão a quantidade de oxigênio liberada por fotossíntese é semelhante à de oxigênio utilizada por ela na respiração? Então, o que é esse grande substrato, as condições necessárias que eu estava falando para que novas plantas se estabeleçam, né? Nada mais é do que excedentes, né? E quando você não tem os excedentes, quando você está no clímax, né? A quantidade de oxigênio ela é liberada, ela é similar, né, a que você produz, né? E essa variação da biomassa, ela não vai acontecer tanto, né, de uma maneira tão evidente quanto está acontecendo nas fases 1 e 2. Certo? Então fechou essa questão.